Então, boa noite, boa tarde, boa noite, oficial, a todos e todas presentes aí. Olá, Patrícia. Espero que estejam bem. Noite, noite aqui em Guarapuava chuvosa, tá chovendinha aí, tá meio frio. Hoje de blusa, né? Hoje tá um dia, tá mudança de tempo aí, abrupta, né? Haja corpo para aguentar todas as mudanças de tempo. Saúde. E vamos para o nosso reunião número 9 da jornada um, Desafios da Convivência na Escola, parte 2. Nós não tivemos a parte um, a loja de lente, que tá chovendo lá também. Nossa, mas caiu um pé d'água aqui. É ruim que a instabilidade da internet, né? Isso é uma coisa que infelizmente nos acomete. Olá, Marinês. E hoje nós vamos trabalhar na reunião, na jornada um do dia 28/4, esse tema ali que foi relatado. A parte um foi semana passada, nós estávamos de folga na semana passada, dia 21 de abril, então aconteceu dessa forma. Olhares que conectam. Para que sua participação no grupo de estudo seja ainda mais efetiva e ativa, lembre-se de manter sua câmera aberta. Sua presença será confirmada dessa forma, conforme previsto no manual do cursista. Sugerimos que o acesso às reuniões também seja feito preferencialmente pelo computador. Então, temos aqui os desafios da convivência na escola, nossa R9, nos aproximando do final da jornada, né? Agenda do dia. Acolhimento 5 minutos, saberes em ação 10 minutos, conexão, saberes e prática 10 minutos. Na prática, troca de saberes RAF 15 minutos. Compartilhamento do relato de implementação 40 minutos. Objetivos da reunião de hoje: refletir sobre os aprendizados construídos ao longo da jornada, aplicar as estratégias propostas para melhorar o clima escolar, trabalhar os impactos e estratégias aplicadas na convivência e no pertencimento. E ainda, observar as implementações de vocês aí, claro. Agora vamos lá. Para o nosso acolhimento, temos um poema amigo. Nilra, você pode ler para nós o poema amigo? Leio sim. Então, poema Amigo, de Alexandre Roneiro. Mal nos conhecemos, inauguramos a palavra amigo. Amigo é um sorriso, de boca em boca, um olhar bem limpo, uma casa, mesmo modesta, que se oferece, um coração pronto a pulsar na nossa mão. Amigo, recordam-se vocês aí? Amigo é o contrário de inimigo. Amigo é o erro corrigido, não o erro perseguido, explorado. É a verdade partilhada, praticada. Amigo é a solidão derrotada. Amigo é uma grande tarefa, um trabalho sem fim, um espaço útil, um tempo fértil. Amigo vai ser já uma grande festa. Então, agora que vocês já viram, ouviram o acolhimento do poema Amigo, eu convido vocês a partilhar ali no nosso chat o sentimento, o pensamento que lhes vem quando ouviu este poema. Podem ir escrevendo ali, vou dar um tempo para vocês escreverem.
Vou partilhando ali o que vocês colocaram ali no nosso chat, né? Desde o início lá. Confiança, pessoa que acolhe, carinho, segurança, amiga estar presente em todos os momentos, afeto, doação, acolhimento, lealdade, respeito, aquele que está perto, nos bons e maus momentos, saudades dos amigos da infância. Então, palavras que lhes vêm aí, lembrando que nós estamos na caminhada, na parte final, né, da nossa jornada aí. Então é sempre bom ter bons amigos nesses momentos aí, que encerram um ciclo, né? Um ciclo. Pode ser um ciclo pequeno, nós temos tantos ciclos na nossa vida, né? Que às vezes a gente nem percebe quando está terminando um, quando está iniciando outro. Mas aí estamos encerrando um ciclo, encerrando uma jornada, uma caminhada. E sempre é bom ter bons amigos aí ao nosso redor. Agora, importância de comunicar objetivos. Um estudo desenvolvido em 1970 avaliou o efeito da comunicação antecipada de objetivos de ensino no engajamento e no desempenho de pessoas que participavam de um curso. Os resultados mostraram que os estudantes que tiveram acesso ao objetivo da forma completa antes de realizar a formação tiveram um desempenho superior nos cursos aos engajamentos dos que tiveram em relação aos que não tiveram. Ou seja, saber para que serve, o que muda na vida a alguém, fazer uma atividade específica, contribuir para agregar sentido na realização dessa atividade, isso vale para práticas pedagógicas relacionadas ao clima escolar também. Então aqui vai relatar nesse slide, né, nós vamos discutir, é um estudo lá de 1970, já passou aí 55 anos, mas é interessante nós percebermos aqui o quanto que, se você perceber o que é o assunto antes desse acontecer, o assunto, ele tem um melhor resultado. Então, se preparar para o assunto, se planejar, se organizar. Os materiais de estudo, por exemplo, do RCO, trazem isso, né? Estar preparado, planejado. Aqui também é interessante dialogar sobre a comunicação assertiva. Pensar em que atividade, como que eu vou atingir essa pessoa dessa forma, através dessa comunicação assertiva. Aqui vai ser levantado acerca de como que eu posso atingir com qualidade essas pessoas e como que eu vou me ater a ter uma comunicação qualificada, mesmo em tempos onde há tanta coisa deturpando nossa mente, tá? Tem tantas informações, tantas vozes falando ao mesmo tempo. Por um exemplo, o quanto que o celular nos atrapalha na nossa organização, no nosso planejamento, o quanto que atrapalhava quando nós tínhamos momentos de sala de aula e estava usando o celular. Para tudo isso, né, a gente pensa, passaram 55 anos, mas ainda continuamos tendo alguns problemas que devemos superar. E temos que arrumar estratégias de como superar. Aqui nós vamos falar sobre atitudes indispensáveis para iniciar e qualificar processos de melhoria do clima em sua escola. Seja intencional, inicie questões sensíveis e atue na prevenção. Quando é falado para atuar na prevenção aqui, é interessante perceber que a prevenção ela serve para corrigir os problemas que aparecem e se antecipar a eles, em vez de correr atrás do prejuízo. A escola identifica o que está dando errado e age antes. Isso não é só função da escola, é função de todo mundo da escola. E precisa estar na mesma sintonia, na mesma página, e saber o que está guiando o seu trabalho. Aqui também é interessante perceber que precisa ser estratégico, definir ações com objetivos e prazos definidos.
É interessante, não adianta querer fazer tudo de uma vez. É diagnosticar o que está acontecendo, escolher o que é prioridade e montar um plano de ação real. Definir quem faz o que, qual o prazo, como vamos medir e avaliar o que deu certo. E ficar atento e ajustar a rota sempre que precisar. Agora vamos pensar no ser colaborativo. Envolver atores da escola de forma articulada. Aqui é interessante perceber que a escola é um lugar complexo, cheio de gente diferente e misturada. A colaboração não pode ser só ajudar o outro de vez em quando. Todo mundo precisa estar em torno de metas comuns, decidir quais as coisas de um jeito que faça sentido para todo mundo e realizar e fortalecer o trabalho em equipe. Agora, avaliação de melhorias no clima escolar. Antes, deve ser o uso de instrumentos adequados, verificação de programas existentes, propostas e ajustes, e durante e depois a identificação de novos desafios, revisão da fidelidade das ações, revisão de metas e ajustes. Aqui é interessante perceber cada uma das etapas. Então, quando fala no uso adequado de instrumentos, envolve um olhar crítico para o que vai ser utilizado para coletar informações ou como material de intervenção, envolvendo adaptações objetivas, por um exemplo, de acessibilidade, por um exemplo, maior fonte para estudante com baixa visão, aspectos culturais, evitando expressões que são muito regionalizadas, que podem estar não atentas, podem estar alheias ao repertório de alguns estudantes. A verificação de programas existentes pode ser feita a partir do histórico de registro da própria instituição, em conjunto com outras escolas ou com a mantenedora. Olhar para o que funcionou e replicar, atualizando sempre que possível. Quando falo em propor ajustes, envolve modificar o que foi planejado visando tornar mais acessível ou com maior potencial de mudança. Entre o planejamento e a ação, surge uma demanda nova relacionada ao clima ou à convivência, o ajuste pode ser um caminho para contemplar a demanda nova. Quando falo em identificar novos desafios, ter atenção sempre ao que está acontecendo ao redor. Não apenas olhar para o centro do problema que foi previamente identificado. Revisar a fidelidade é olhar para quando a ação está sendo executada de acordo com o que foi planejado originalmente. Se não foi proposital fazer uma mudança, porque entendeu-se que havia necessidade do ajuste, o plano inicial deve ser mantido? Conforme os resultados, pode ser necessário também uma revisão de metas e ajustes de planos. Todo bom planejamento passa por adaptações. É essencial e importante que essas mudanças sejam descritas, registradas e justificadas. A escola é um espaço. Passo 2 slides. De convivência pública e diversa, onde as relações fazem parte do processo de aprendizagem. Nem sempre as estratégias de educação em direitos humanos e promoção da convivência são suficientes para evitar situações de violência. Há na escola violências que geram medo, indignação, sofrimento e dor. Então temos que pensar assim. Nós temos que atuar na prevenção do problema. Sempre pensar que nós temos que atuar na prevenção. Mas se porventura, mesmo atuando na prevenção, o problema aconteceu, o que nós devemos pensar? Que nós fizemos de tudo para o problema não acontecer. Ou, se nós não tivéssemos atuado, será que esse problema não seria ainda maior? Nunca se lamentar pelo que não foi feito, e sim pelo que nós temos como ideia de que ele foi feito e foi feito com qualidade. Agora vamos falar nos próximos slides sobre o guia de orientações, as equipes diretivas e pedagógicas sobre protocolos a serem adotados em situações de violência intra e extraescolar envolvendo crianças e adolescentes. Esse é um documento completo, construído por meio da colaboração entre a CED e outros órgãos e instituições que compõem o sistema de garantia de direitos.
O guia contém definições e orientações práticas, encaminhamentos para diversas formas de violência que impactam a vida dos estudantes. É interessante perceber que esse guia depois é implementado e ele está relacionado ao clima escolar, ele faz uma apresentação de conceitos fundamentais, como revelação espontânea, escuta especializada e revitimização, conceitos esses fundamentais para a identificação de violências intra- ou extraescolares. O guia estabelece os protocolos necessários para atendimento e encaminhamento de situações de violência, sejam elas dentro ou fora da escola. A estrutura do documento no formato de perguntas e respostas objetiva a compreensão das tipificações das violências, bem como os encaminhamentos assertivos diante dela. Acaba sendo um documento utilizado pela equipe pedagógica, diretiva, mas é de suma importância que todas as pessoas da escola tenham conhecimento desse documento. Então é importante que todos tenham conhecimento desse documento. Esse guia orienta a escola sobre agir em situações de violência. Está disponível na versão impressa ou na versão da escola digital. Todos os profissionais devem conhecer e ter acesso a esse documento. Eu vou colocar aqui o link para vocês, do documento. Quem quiser acessar através do acervo digital. Os slides vocês têm acesso também para conseguir acessar. Se vocês procurarem, também está aberto, né, na pesquisa, esse guia de orientações, tá? Também está disponível. Aqui ele fala sobre que o documento é essencial para orientar a atuação da escola em situações de violência, reunindo os protocolos que devem ser seguidos para que a equipe escolar saiba como agir de forma segura, responsável e alinhada às orientações da Secretaria de Educação. E mais que isso, né? Ele é um guia que normatiza as ações. Então, um estudante cometeu uma infração lá em Cascavel, outro cometeu em Londrina. Então, eles vão ter as mesmas sanções, porque o documento é o mesmo em todo o estado do Paraná. Ele é fornecido pela mantenedora, né? E é interessante perceber que as situações de violência envolvendo estudantes precisam ser levadas ao conhecimento da equipe diretivo-pedagógica para que esses encaminhamentos possam ser realizados. O guia tem protocolos para todas as formas de violência, as ocorridas dentro ou fora da escola. Situações de conflito na escola. O professor deve intervir desde o início dos conflitos, evitando sua escalada e garantindo a proteção dos estudantes. Caso a mediação não seja suficiente, a situação deve ser encaminhada à equipe gestora. É essencial compreender o contexto, acolher os envolvidos e ouvir todas as partes. Compreender que as situações de conflito ou violência precisam ser barradas desde o início. O diálogo é sempre o melhor caminho. O professor não deve tentar resolver situações de risco sozinho. Sua função é intervir para conter a situação, proteger os envolvidos e acionar a equipe responsável, garantindo um encaminhamento seguro e profissional. Agora, no próximo slide, vai ser retratado o E na Prática de hoje. O E na Prática de hoje é um guia de perguntas que vocês deverão responder e compartilhar realmente suas reflexões com o grupo. Então, vou dar um tempo aí para vocês lerem as perguntas, que a ideia é você trabalhar com a pergunta e com a resposta logo na sequência. Então, vou perguntar para se alguém quer responder, senão eu vou selecionar algumas pessoas para responder essas perguntas aí. Uma dessas perguntas.
Agora que deu tempo de vocês lerem, gente, pensarem, refletirem sobre as respostas, eu convido. Tem alguém que quer responder ela em voz alta? Vou ter que selecionar alguém. Não? Eu vou convidar aí. Fernando, você pode contribuir conosco? Boa Qual noite, pergunta você quer? podemos sim. Eu acho que uma complementa a outra ali, né, das perguntinhas, mas a importância sim desse guia, né? O guia ele traz, como o professor aí já comentou também, né, esse norte para nós, né, de como proceder com várias situações aí, independente da modalidade de ensino, independente do tipo de escola, independente da região do Paraná, né? As situações ocorrem e são muito parecidas às vezes. E quando a gente tem aí esse norte, aí, esse guia, a gente acho que facilita bastante para que a gente implemente nas nossas escolas um clima escolar que atinja cada dia mais aí a questão dos direitos humanos, né? Educação em direitos humanos. Mas também gostaria de fazer um parênteses, né, que às vezes a gente, apesar de eu aqui até estar em um município pequeno, onde os casos acho que são um pouco mais é, menos complexos, né? Mas a gente enfrenta, por exemplo, ontem à noite, né, a gente precisou ir passar por uma situação de boletim de ocorrência hoje, né? Onde parece que a violência está implícita não só no ambiente familiar, né? Ali da formação da criança, do adolescente. Está, acho que meio que incrementado na sociedade aí, né? Então, eles trazem muito disso para dentro das nossas escolas, né? Uma menina aí passou dos limites, desrespeitou muito, desacatou muito aí o diretor da noite, né? O diretor auxiliar meu aí, que eu estou na direção, né? Sou o diretor, estou na direção, e ele à noite ontem me passou os vídeos hoje de coisas assim bem pesadas, sabe? Parece que eles têm se sentem bastante empoderados com algumas coisas também, achando que eles estão no direito de infringir aí essa educação em direitos humanos, né? Porque por mais que você trabalhe, por mais que você busque ela, tem sim em todos os ambientes escolares aí crianças e adolescentes que sofrem muito. E eu percebo, e hoje conversando com ele no período da manhã, quando ele foi fazer o boletim de ocorrência, e com a patrulha escolar que esteve na escola também, é uma coisa assim de que a gente perdeu para eles, né? Infelizmente, esse é um caso perdido, que não tem o que fazer, porque sempre foi assim, está assim, e a cada momento parece que piora. Então, são alguns casos assim que a gente se sente bastante derrotado, né? A gente sabe que existe, identificado tudo, mas parece que a gente fica de mãos atadas aí. E tira um pouco desse clima escolar positivo que a gente tanto fala, né? Porque são poucos, são alguns que acabam denegrindo aí tanto a imagem como as intenções nossas, né? E acabam estragando com as nossas estratégias, né? Porque a gente tem uma estratégia de melhoria, sempre de buscar aí que eles se engajem melhor na escola, que eles venham, que busquem o conhecimento, que eles tenham frequência, mas a gente passa por desafios diários aí, os quais essa educação em direitos humanos mesmo parece que fica meio na perplexidade do papel, né? Então seria mais ou menos isso. Perfeito, Fernando. Você que está na gestão, você acompanha bem esse manual aí, né, que tem de, de ações a serem desenvolvidas ali. E é realmente o direito seu, né? Ele é o seu direito, mas ele termina quando começa do outro, né? Então tem que entender. Algumas pessoas realmente elas passam dos limites e elas têm que ser contidas. Não deve ser protegido ela quando ela comete algum tipo de violência. Então não tem essa proteção. Ela deve ser punida como tal, tá? É assim que deve ser tratado. Pensando em ações que possam contribuir para a sua
formação. Mas realmente é trazido coisas de fora, às vezes, para dentro da escola, e a escola daí ela tem que resolver nessas ações, e às vezes não é fácil. A gente desanima, é totalmente compreensível isso. Gente, eu vou em frente, tá? Aqui, diante de uma situação de violência envolvendo estudantes, como você tem atuado? Em que medida o uso do guia de orientações pode qualificar seus encaminhamentos e fortalecer a proteção dos envolvidos? E agora vamos para o RAF. São 10 minutinhos para vocês responderem o RAF. Vou colocar aqui. Tá aí o RAF para vocês. 10 minutinhos para vocês responderem.
Professor, me perdoe lá, se poderia postar novamente? Eu estava com um e-mail errado que não estava conseguindo abrir agora, que resolvi abrir no meu correto. Este é o último RAF, prof, não vai ter mais, né? Sim. Colegas, conseguiram cumprir? Tem alguém ainda terminando? Sim, professor. Sim? Então tá Na bom. verdade, terminei já. Então tá bom. Ok. Então vamos em frente. Não é o ideal ficar falando aqui enquanto vocês estão fazendo, por isso que eu espero tempo ali para depois intervir o mínimo possível para vocês poderem fazer o RAF calmamente. Então, maravilhoso. Tranquilo. Esse é o nosso último RAF. Último RAF, sexto e último RAF. Imagine que algum tempo atrás nós estávamos começando lá o primeiro RAF, para alguns de vocês novidades. Agora, sem muitos sustos, todo mundo tranquilo, deu tudo certo, né, ao longo da jornada.
Então, deve aparecer os 5 RAF já azulzinho mais claro e o 6º RAF ainda, talvez azul mais escuro, que ele vai ficar mais claro quando passar o prazo, que é lá em sexta-feira para sábado. Então, aí são os 6 RAFs, né, do dia 10, do dia 17, do dia 24, do dia 7, do dia 14 e do dia 28. Pois bem, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão acessar a atividade avaliativa 1, que está escrito Registro de Acompanhamento Formativo, RAF, e clicar no botão Marcar como concluída. Lá no Classroom, acessem a atividade avaliativa 1 agora e marquem como concluída a atividade. Não se incomodem de aparecer a mensagem que não tem nada anexo, porque não é para ter nada anexo mesmo. É só para marcar como concluída para não ficar pendente. Você tem que marcar como entregue para mim. Mas eu não vou corrigir isso daí, porque o RAF vai vir a nota pronta, então não sou eu que corrijo. Mas eu vou atribuir a nota, sou eu que coloco a nota no sistema. Tá? Quando Professor, vai sair a nota? Semana que vem que sai a nota. Diga, professor, pode falar. aqui eu marquei como concluída, daí saiu uma mensagem assim: você não anexou o trabalho de atividade avaliativa 1, registro de acompanhamento RAF. Portanto, seu professor verá apenas que a atividade foi concluída. Perfeito. Pode marcar um ok. Marca o quê? Ok. Uhum. Não precisa adicionar nada aqui? Não precisa adicionar nada. Prof, no meu não aparece para entregar na atividade 1. Compartilhe tela, então. Compartilho. Tá. Desculpa, professor, eu não entendi aqui. O senhor falou para marcar AP? Marcar ok. O que tem como mensagem? É para você marcar ok, que é para entregar mesmo assim. Ah, tá, mas não vai aparecer para o senhor depois? Eu fiz Não, todos eles. vai aparecer como entregue, mas não importa, como eu falei. A atividade avaliativa 1, ela não tem que ter anexo. Ah, entendi. É porque eu fiz todos eles normalmente. Uhum, o que vai importar é se você fez, justamente. Sim, eu fiz. Pelo link, não é pelo Classroom. O Classroom é só para lembrar da data que teria que marcar como concluída. Não, Mas eu fui fazendo os RAFs normalmente, né, enviando, e agora com marcar como concluída, e apareceu dessa mensagem. Isso. Então é só isso mesmo. Só isso, nem se incomode. Ah, ok, então. Ele mostra nenhum trabalho anexado. Uhum, Isso? sim. Então, ok. Prof, acabei caindo aqui. Espera aí. Estamos aguardando, Patrícia. Só aparece ali. Aí, ó, prof, aonde? Vamos lá, para mim tá abrindo ainda. Patrícia, Então você vai... Oi. clique em ver instruções, que daí no canto superior direito aparece. Ver instruções, isso. Rola para cima agora. Ah. Olha lá, ó, marcar. Tá, espera aí, gente. Tá, já. Rola para cima. Aqui. Aí, Ah, ok, então. daí, marcar como Muito concluído. obrigada. Deixa eu desligar De aqui. De nada. Gente, então vamos lá. Vamos em frente agora, então. Agora o próximo slide é sobre os combinados que nós temos na apresentação da implementação. A implementação é um momento muito importante, eu sei que é um momento importante para todo mundo. E nós devemos ter atenção nesse momento, mas ele é um momento também que é importante que todas sejam atentos à apresentação dos colegas, mas é um momento que também tem que ter atenção que ele não pode demasiadamente passar do tempo, porque nós temos um tempo de reunião, né? Então, isso tem que tomar um cuidado.
Então, hora de compartilhar as estratégias que saíram do planejamento e ganharam vida na sala de aula. Vamos lá voltar um pouquinho, filho. Compartilhar sua prática, está ligado o microfone. Sua prática, você valida sua experiência e inspira o GE. Vamos transformar nossas vivências em um repertório coletivo. Deixa eu ver quem. A Patrícia está com o microfone aberto. Deixa eu só. Patrícia. Oi. Está com o microfone aberto. Está com o microfone aberto. Isso. Vamos lá. Até eu fechar demora. Utilize a planilha compartilhada para registrar suas observações. Aproveite esse momento e confira os combinados. Então, o que eu combinei aí? Que você tem o tempo máximo de 5 minutos para fazer esse compartilhamento. Siga a ordem da apresentação estabelecida na planilha compartilhada. Seja objetivo, foque na ação realizada e na reação dos participantes. Ao concluir, indique que encerrou para que o próximo possa iniciar. Acompanhe atentamente a fala dos colegas, mantendo o microfone desligado. Registre a planilha, o feedback na planilha para que o colega que foi indicado por você. Utilize o chat para reações rápidas e incentivos positivos. Valorize a diversidade das práticas e contextos compartilhados. Então, a planilha compartilhada, já tem alguns que colocaram ali o link do relato, tá? Interessante. Então, eu vou colocar ali para vocês, ó. Então, o primeiro a apresentar é o Ednei. O segundo a apresentar é o Kleder. O terceiro a apresentar, a terceira é a Dulce. A quarta a apresentar é a Maria Aparecida. O quinto a apresentar é a Josilene. O próximo a apresentar é a Nilda. Daí temos a Priscila. E a Priscila, por sua vez, vai fazer o feed já da primeira apresentação do Ednei. E daí temos a Marisa, que vai apresentar como oitava. E vai avaliar, vai fazer o feed do Kleber. Eu coloquei o Ednei na primeira reunião fazendo o feed na terceira, o Kleber na segunda fazendo o feed na quarta e assim sucessivamente. Esses são os 8 nomes que deram o nome para a apresentação hoje. Caso alguém necessite fazer a apresentação hoje também, daí a gente vai verificando as possibilidades, tá bom? Então eu vou dar voz agora para o Ednei. Eu vou parar meu compartilhamento aqui para o Ednei compartilhar. Sinta à vontade, Ednei. Professora, onde que eu faço o comentário da implementação? Professor, Na pode própria começar ou planilha. você vai responder? Na própria planilha, tá bom? Tem a planilha, daí tem o feed ali. Tem um momento que coloca ali se tá bom, muito bom, regular. E daí tem ainda um espaço para você registrar com as suas próprias palavras. Então, ele tem um local onde você coloca o que você achou da apresentação do colega ou da colega. E logo na sequência você também pode colocar com suas palavras seu apontamento. Posso começar? Professor, eu só cliquei, só cliquei, só um minutinho, só cliquei ali no link ali da ordem das apresentações. Aqui, não sei, não percebi nada disso que o professor falou ali dos nomes. O meu aqui abriu a Alessandra em primeiro, Zelânia, Eliana, Luciana, Lilian, pela E tem ordem. que olhar qual a turma. A turma nossa é NK. Terceira aba, Fernando, lá embaixo na terceira Ah, aba. perdão, não tinha visto, obrigado, valeu. NK.
Nossa turma é NK. Pode começar, professor? Boa noite, pessoal. Como a gente falou no começo dessa formação, meu nome é Ednei, eu trabalho no Núcleo Regional da Educação de Moarama, junto com o Kleder, que é meu parceiro de demanda, com a Viviane e com a Josiane, e nós fizemos uma implementação a partir de uma reunião com os nossos assistentes de município. Para quem não sabe, assistente de município são profissionais da educação, professores ou pedagogos, que são afastados de sala de aula e representam o núcleo de educação no município onde eles moram. E essas pessoas, elas têm um papel muito importante porque elas acompanham pedagogicamente o trabalho das escolas nos municípios. Então, nós aproveitamos uma capacitação que nós temos com eles quinzenalmente, nós temos reunião de alinhamento com esses assistentes de município quinzenalmente e nós fizemos uma fala com eles a respeito do clima escolar, para colaborar com o trabalho que eles vão desempenhar na Semana da Família na Escola. Então, nós apresentamos para eles as 8 dimensões do clima escolar. E a dimensão que mais nós trabalhamos foi a questão da comunidade e família, para reforçar esse trabalho com esses assistentes de município. Então, a minha proposta de implementação foi, a partir da elaboração do material, utilizei aquilo que nós aprendemos no grupo de estudos, apresentei esse material para eles como uma forma de capacitá-los para que eles trabalhem com essas escolas. A reunião ela foi online, aconteceu no dia 6/4 e envolveu os 13 assistentes de município. Eu fiz essa fala a respeito das dimensões do clima escolar, as meninas da educação especial, Viviane e a Josi, trabalharam com enfoque no clima escolar envolvendo a educação especial e o Kleder também fez um trabalho diferenciado. E depois dessa reunião que nós fizemos a capacitação desses profissionais para que eles atuassem junto às escolas, aqui tem os registros, as fotos e tudo mais, nós tivemos o compartilhamento, a troca de informações por parte de uma assistente de município, que é a professora Marisa, que trabalha no município de Autônia, e ela trouxe o relato do como o clima escolar impacta na frequência escolar, e o quanto essa formação ela é importante para quê? Para desenvolver esse trabalho de aproximar a família para a escola e melhorar o clima escolar. Então, por isso que nós trabalhamos as 8 dimensões com maior enfoque na comunidade e família. Logo após a apresentação, essa reunião online, que teve a participação da técnica pedagógica Flaviane, que trabalha conosco, ela fez o feedback da minha fala, o feedback dessa capacitação. Então, aqui está, ela fez manuscrito, esse feedback, e eu anexei como uma forma de comprovar esse trabalho e também da análise da implementação pelos meus colegas, meus parceiros de trabalho. Então, essa foi minha implementação, professor. Muito obrigado e fico à disposição. Maravilhoso, sintático e falou tudo, falou disso aí. Parabéns, Ednei, como sempre, excelentes seus apontamentos aí, maravilhoso tua fala. Ficou muito clara, muito objetiva e ao mesmo tempo bem detalhado, deu para a gente entender muito bem o trabalho de excelência, né, quanta qualidade na execução dos trabalhos aí de vocês, né, o quanto que você faz contribuições muito pertinentes durante as reuniões, né, isso engrandece cada vez mais o GE, parabéns, o show de bola. Então vamos agora para nossa segunda apresentação, justamente do parceiro ali, Kleder. Agora eu que tenho. Isso, professor, eu vou apresentar. Estou compartilhando a minha tela aqui. Nada ainda? Está aparecendo, Kleder. Ah, tá. Acho que só para mim, então, que não. Mas está aparecendo. Não. Tá. Vou
né? Boa noite a todos, eu sou o Kleder. Como a Ednei falou, eu trabalho junto com ele, a gente divide uma demanda, só que além da demanda que eu divido com o Ednei, eu cuido de uma outra, que é o setor de articulação acadêmica. Então, eu achei interessante fazer essa implementação com eles também. Então, o meu local de implementação também foi uma reunião via Meet, que aconteceu também no NRE, e o meu público de implementação foi os orientadores e tutores e pontos focais das instituições de ensino superior. Além da demanda com o Ednei, eu cuido dessa demanda que trata aí, né, dos estagiários, dos extensionistas, das pesquisas acadêmicas que acontecem nas nossas escolas. Então, também utilizei o material utilizado, né, que a gente utilizou aqui no grupo de estudos, e o objetivo dessa formação, eu achei interessante capacitar os orientadores e tutores de polos, porque são eles que têm o contato direto com os estagiários. E os estagiários são eles que frequentam as nossas escolas. Então, eu abordei com ele essa dimensão do clima escolar, essa promoção de relações interpessoais, né, tudo isso ligado à relação de frequência e aprendizagem dos alunos. Então, a abordagem dessas dimensões aconteceu como uma forma de orientação sobre como que os estagiários eles têm que atuar, né, qual que é o foco, como que é a convivência escolar, como que é a organização desse ambiente educativo. E também eles entenderem qual é o contexto escolar, né, qual é o respeito, quais são as normas, como que é a construção de uma relação saudável, né, principalmente para eles levarem em conta a postura profissional e a contribuição que eles podem ter para também favorecer esse clima escolar positivo. Então, foi também bastante produtivo, eles entenderam, os orientadores, porque o meu contato foi com os orientadores e com os tutores, e eles repassaram para os estagiários, para como eles entenderem como que funciona esse clima escolar quando eles entrarem dentro da nossa escola, da nossa sala de aula, das nossas escolas. E aqui eu também tenho algumas fotos da reunião, onde eu abordei, né, ali as dimensões do clima escolar junto com eles. Então, eu aproveitei uma reunião que eu tinha que fazer com eles para apresentar o fluxo do estágio, porque o estágio ele tem um fluxo, tem uma documentação que tem que ser feita antes dos estagiários irem para a escola. Então, eu aproveitei esse momento e abordei esses temas de como eles deveriam se portar profissionalmente dentro do nosso ambiente escolar. Então, foi essa a minha implementação, professor. Parabéns, também sintático, breve e falou muito também. Parabéns, cara, sempre com muita pertinência em suas colocações. Parabéns, deu para ver quanto trabalho teve, o alcance do teu trabalho, né, o quanto que teve atingindo aquele efeito teia, né? Então, você mexe num ponto e vai delineando toda uma camada de pessoas que vai sendo envolvida. Então, é interessantíssima a forma, o alcance que você teve com esse trabalho, excelente. A forma como foi conduzido o trabalho, que dá para ver, o quanto que isso vai refletir em outros aspectos, né? E trabalhando o que foi discutido aqui nas reuniões do GE. Então, olha, show de bola, parabéns. Parabéns pela execução. Próxima pessoa, Dulce. Boa noite, professor Pablo, colegas. Então, a nossa implementação, eu fiz com a Niura. Ou fazemos, na verdade... Está travando nós fizemos uma bastante, Meet Dulce, também. da internet. Foi mediante uma Meet, e a Niura fez uma parte introdutória. Posso compartilhar aqui, professor? Na verdade, não é esse, não. Um pouquinho aqui. Alguém poderia compartilhar comigo, que eu acho que vai ficar muito ruim aqui. Acho que não vai compartilhar. Eu coloco no chat aqui, pode ser? Olha, não está nem indo.
Só que Oi? o meu demora para entrar, mas Poderia, tudo por bem. favor? Tá. Nilra, quer começar, Nilra? Deu acesso negado, Dulce, ali para Ai, meu a Deus do tua céu. Tá, apresentação. professor, posso ir falando, então? Pode. Tá, então assim, nós optamos então por uma escola aqui de Laranjeiras do Sul, que ela saiu do índice do IDEB de 3,7, chegou a 5,6 e está almejando aí, está na iminência de conseguir aí uma superação aí no IDEB. Porém, eles também têm lá problemas que são clássicos na escola, que é uma demanda clássica, né? Então, eu, como tutora do estágio probatório, não tinha exatamente uma coisa para contribuir. A Nilra, como é tutora, ela já contribui diretamente. Então, o que eu fiz? Eu fiz um conjunto, eu fiz uma pesquisa com um conjunto de filmes que eu pensei assim, que pudessem debater questões sociais, questões de ética, questões da sociedade, pensando naqueles dias em que, mesmo na escola, que não tem tantos problemas assim, é uma escola referência, eles também enfrentam esse problema, que é a questão da ausência dos professores. Então, eu fiz um compilado de filmes, e de sugestões fílmicas que a escola pudesse trabalhar, ter um material ali preparado já para quando acontecem essas situações de falta de professores, em que o pedagogo ou mesmo o diretor, enfim, alguém ali na escola precisa fazer aquele socorro lá, né, lá na sala de aula, e tivesse alguma coisa pensada estrategicamente no intuito de trazer aí uma mensagem positiva, para melhorar o ambiente. Então, os filmes que eu selecionei foram filmes como, por exemplo, o A Remissão do Alto, que é um filme que trata dessa questão de autoconhecimento, por mais que os filmes, eles trabalham aí numa perspectiva, vamos pensar assim, traz algumas situações reais de vida, ele sempre vai ter uma mensagem, né, para que uma sociedade, para que a sociedade seja melhor, para que consiga administrar aí as questões de inteligência emocional, porque nesse filme que eu dei ênfase é o A Remissão do Alto. Então ele é um filme que ele mostra, não sei se vocês conhecem, é um filme que é um treinador dos Estados Unidos, né, um treinador bem famoso, uma pena de eu não conseguir compartilhar aqui, mas enfim, ele descobre então um menino, um jogador de basquete, que é muito bom, que é um gênio, mas ele tem atitudes muito agressivas, ele tem um comportamento que não condiz aí com um atleta, e ele vai então enfrentando vários problemas, e o treinador vai trabalhando essa questão aí dele se conhecer, dele controlar essas emoções, então trabalha muito o aspecto da questão do líder e do estudante. Então, os filmes que eu selecionei, eu coloquei também, coloquei Estrelas Além do Tempo, que é sobre as mulheres, tratam também questões raciais, né, que as mulheres, enfim, as estudiosas que trabalhavam na NASA, onde elas eram negras e elas não tinham elas não tinham nem banheiro dentro da NASA, então traz questões assim que são demandas atuais, sugerir também Escritores da Liberdade, Divertidamente, O Menino que Descobriu o Vento, então, enfim, e trouxe na sequência, uma pena, você não consegue compartilhar, não deu, né? Eu trouxe também uma ficha com situações problema de cada filme, para que uma ficha catalogada, uma ficha fílmica, para que eles colocassem, fossem ali instigando sobre os filmes e fosse dando questões que eles fossem respondendo a partir da compreensão dos estudantes. Então, foi mais ou menos assim que eu encontrei, foi a forma que eu encontrei para contribuir com o trabalho da Nilra, que na verdade foi um acessório ao trabalho da Nilra. Seria isso. Nilra, quer dar continuidade? Agora eu acho que é outra colega, né? A vez de outra colega.
Parabéns pelo trabalho, ficou bem legal. Não entenda que teu trabalho não complementa o trabalho de ninguém, é seu trabalho. É o seu trabalho que é importante. Tem que Professor, pensar agora, assim, não agora que um acompanhamento. Tem que deixa valorizar eu só seu te contar. trabalho. Não, tá muito Você vai bom. ver o material ficou muito bacana. Uma pena, eu fiquei nervosa agora aqui porque não abriu o material, eu não pude mostrar, me desculpem, tá? Na prática saiu muito melhor do que eu apresentei aqui, tá? Eu achei que ficou bem bacana, né, Nilra? Até eles agradeceram. Ficou sim. Ficou. Então aqui degringolou tudo, me desculpem. Mas o Não, Mas trabalho a gente colocou o link ali da reunião ali no trabalho. Depois o professor pode assistir, se quiser. Ficou bem legal. foi bem show mesmo. tá, não, legal a tua ideia de trabalhar com filmes, ficou bem legal, bem pertinente, tá? Parabéns pela execução da prática e valorize seu trabalho, não é o acompanhamento da Nilda, é o teu trabalho. Agora, deixa eu ver de quem que é a vez. A Maria Aparecida. Boa noite a todos. Eu vou compartilhar aqui, ó, a tela. Então, assim, o meu trabalho ele foi desenvolvido no Colégio Estadual Afonso Pena, em São José dos Pinhais, com uma turma de 3º ano do ensino médio. Então, eu criei um book, fui lá no Book Creator e criei um livrinho. Deixa eu ver se eu consigo abri-lo, para, então, falar um pouquinho sobre a questão do clima escolar e dos direitos humanos. Ele abriu aí, professor? Está compartilhando? Está compartilhando os links, o livrinho ainda não. O livrinho ainda não? Tá, deixa eu ver se eu consigo. Então, pegar aqui, abrir o livro. Vamos ver se ele compartilha. Abriu ou não? Ainda não, acho que você tem que clicar 2 vezes. Então, eu vou esperar aqui. Vamos ver. Vamos ver se ele compartilha agora. Abriu agora ou não? Deixa eu ver se eu abro no outro só um instante. Deixa eu abrir aqui, compartilhar aqui. Ele já está aberto no seu computador? Ele está aberto. Você tem que ir em compartilhar e clicar lá no... Deixa eu abrir novamente aqui. Aqui. Vamos ver se ele abre aí. Acho que agora vai. Essas tecnologias aí aqui. Vamos ver se ele abre. Não, esse não abriu. Mas o professor, eu vou fazer então a apresentação. Então, eu fui lá no Book Creator, fiz um livrinho que apresentei para os alunos por meio do Classroom, e a partir disso, falando sobre clima escolar, sobre os direitos humanos, né, sobre a questão do bullying, dos preconceitos existentes dentro, né, de um clima escolar, e depois eu abri para eles uma questão no Padlet, onde eu coloquei: conflitos acontecem em qualquer lugar onde existam pessoas, mas a diferença está em como decidimos resolvê-los. Que estratégia vocês apontam para solucionar os conflitos da escola? Então, cada um deles pode fazer a sua colocação. Não sei se eu consigo pegar aqui o Padlet. Acho que agora vai o... Deixa eu ver se eu consigo abrir o livro. Desculpa estar tomando o tempo. Abriu ou não? Não. Então, deixa eu só concluir, professor. Então, assim, eu fiz esse livrinho, apresentei por meio do Classroom, aí eles resolveram essa questão pelo Padlet, colocando as opiniões. Agora abriu. E depois eu fiz também uma pesquisa no próprio Padlet, do que eles acharam da aula, dessa discussão. Eles levantaram várias questões, e principalmente, assim, eles colocaram que uma das coisas seria procurar direção, professor, sempre um adulto para tentar solucionar as questões do conflito. Né? Eles acharam interessantes, e, assim, o feedback foi feito, então, pela diretora da escola, por uma pedagoga que assistiu também, e pelos próprios alunos através do Padlet. Pena que eu não consegui compartilhar aqui
eu não sei se eu me fiz ser ouvida, porque eu não sei se travou a minha internet. Eu consegui ouvir muito bem sua apresentação, não tem problema nenhum. É Agora pena que eu você não parou de consegui falar. abrir é pena que eu não consegui abrir mas o senhor vai verificar no trabalho o livrinho, foi um livrinho pequeno que eu deixei à disposição no Classroom para os alunos. Então, ali eles podem ter acesso, né? Quantas vezes quiserem. E, assim, interessante foi esse retorno deles, né? Esse retorno, as soluções que eles apontaram, né? Como a questão... E, assim, o que eles mais frisaram foi a questão de procurar sempre o professor, a direção, para trocar ideias e superar os conflitos, não resolver por eles mesmos. Daí é isso, professor. Show de bola, Maria Aparecida. Ficou muito bom. Teu livrinho ficou muito bom, tá? Eu já Apareceu olhei aí? ele. Aham, ficou muito bom teu livrinho. Book Creator é uma ferramenta bem interessante. Nós estamos Isso. trabalhando com ele no PDE. Eu estou aprendendo a mexer com ele. Eu pedi algumas dicas para você aí de como que mexe. Eu aprendi também agora para poder fazer. É uma novidade para mim, mas até que saiu. E Olha daí aí, foi utilizado também, não sei se eu consigo ver o Padlet, porque também foi feito assim, acho que eu não consigo, acho que abrir aqui. É que o link ele é muito demorado para abrir. Mas o senhor vai olhar lá com carinho e verificar, então, tá, todo o trabalho. Muito bom quanto à riqueza de ferramentas utilizadas ali, pertinente ao seu trabalho totalmente de acordo com o que foi proposto pelo GE, né? Discutir assuntos relacionados ao clima escolar. Parabéns, ficou muito bom. Tá, obrigada. O trabalho ficou muito bom. Tá, obrigada. Tenho certeza disso. Agora vamos Obrigada. para a próxima apresentação, então. Depois da Maria Aparecida, a Josilene. Boa noite. Professor, já só me avisa se está aparecendo, eu estou compartilhando. Para mim ainda não. Não sei se é para alguém. Agora. Sim, está aparecendo. Agora sim. Está aparecendo? Sim. Então, eu vou falar, eu fiz uma atividade com uma turma do 6º ano do Colégio João Batista Vera, e eu fiz uma atividade até bem simples com eles, assim, mas para a gente conversar. Eu propus a atividade do termômetro do bem-estar, então eu levei uma imagem para eles de um termômetro e eles teriam que pintar em relação a como eles se sentem na escola. A gente tem estamos ainda, né, no começo do primeiro trimestre, né, como eles estão se sentindo na escola. Então, daí entreguei para todos, eles pintaram, daí eu entreguei esta folha para eles. Não deixei nem espaço para nome que eles poderiam colocar ali e comentar, escrever o porquê eles se sentem bem ou não. De um modo geral, as avaliações eram positivas, acho que teve um só que não se sentia bem na escola. E depois daí eu peguei com eles, né? Antes eu dei uma lida, antes de colocar, eu coloquei no quadro, depois até fiz um cartaz, mas na hora eu acabei colocando ali no quadro mesmo, e fui conversando com eles, assim, e fui falando algumas questões que eu tinha observado, não dizendo quem tinha escrito. Até mesmo porque que alguns eu nem sabia mesmo. E fui conversando com eles, depois eu fiz uma roda de conversa, eu nem coloquei a roda pela questão da imagem, né? Então, as fotos que eu tirei, eu pedi para eles abaixarem o rosto para não aparecer. E depois a gente foi conversando para ver quem são os agentes, né? Por que a gente, às vezes, poderia se sentir melhor na escola? A maioria, ele respondeu normal, se sente normal. E a gente foi conversando, eles foram colocando alguns aspectos que a escola, né, os funcionários, professores, ali são responsáveis, que poderiam melhorar algumas coisas, mas também apareceram alguns pontos que eles também são responsáveis pelo bem-estar do outro na escola. Nessa turma a gente tem um estudante que ele é autista, então assim, o barulho incomoda, eles ali na conversa eles colocaram, depois cada um foi falando, eu vou passando aqui as imagens,
eles foram falando no final na roda de conversa, na verdade, e eles perceberam que eles também acabam, às vezes, não proporcionando um ambiente bom para aquele estudante que está ali, porque ele precisa de mais silêncio, ele não consegue usar o abafador, e quando a turma se agita demais também, ele tem aprendido bastante a controlar essa questão. Mas eles perceberam, assim, tentaram diminuir. Daí a gente fez uns combinados e a gente vai retomar daqui 2 meses daí para ver como é que está essa questão desse bem-estar dentro da escola. E é isso. Parabéns pelo trabalho, ficou também muito bom. Essa ideia do termômetro é uma ideia muito legal, né, de verificar essa avaliação, né, o termômetro é uma avaliação, né, uma avaliação simples às vezes, né, que bom que tal, que pena, aquela avaliação bem simples, às vezes ela dá um resultado tão interessante, e a tua forma como você conduziu foi muito boa, parabéns, estava show de bola. Deu para ver os textos. Obrigada. Ficou muito bom. Continuemos, próxima apresentação é da Nilra, agora sim a Nilra. Tá, então vou compartilhar minha tela. Então, como eu sou tutora, né, escolhi uma das equipes gestoras, que a gente faz o trabalho juntamente com as equipes gestoras. Então, eu escolhi a equipe gestora lá do Colégio Vila Industrial, que é aqui na cidade mesmo, de Laranjeiras, e para a gente fazer uma reflexão ali, debater o tema, né, de clima escolar e educação em direitos humanos, né? Com o intuito de perceber como que a equipe ela trata esse tema, ela desenvolve o trabalho e alinha as ações para melhorar o clima escolar lá no colégio. Então, iniciando a reunião, eu pedi então para o diretor que ele fizesse, relembrasse ali a parte histórica do colégio. Ele colocou os dados estatísticos, ali a questão de IDEB, como a Dulce já falou, como que é a questão da interação com as famílias, e como que era lá antigamente, quando ele era professor do colégio, uns 25 anos atrás, e agora já faz assim uns 10 ou mais que ele é o diretor da escola, né? Então, ele estava colocando as diferenças de antes e agora. E ele colocou assim, ele deixou bem claro, né, que a gestão ela impacta muito no clima escolar ali do colégio. Então, ele falou ali várias ações que eles fazem na escola, desde a questão ali de chamar as famílias para a escola, de como que é feito a condução ali da gestão mesmo na escola, porque ela impacta diretamente ali com os professores. Ele falou ali a questão também que os professores, no início do ano, me lembro que uma vez, quando eu fui no colégio, ele me falou, né, que os professores já estavam reclamando muito dos alunos, questão ali de bullying, de violência, enfim, que estava difícil. E ele, antes de tudo, antes de fazer uma reunião pedagógica com os professores, ele já discutiu isso com a equipe pedagógica, já fizeram algumas questões antes da reunião, chamaram os pais, conversaram, fizeram um ata e conversou com cada estudante em particular, né, daqueles que era necessário, e colocou as regras da escola bem clara, e isso ajudou bastante, porque eram alunos de outras escolas que vieram esse ano lá para a escola, né? Então, isso também ajudou bastante. E aqui, esses alunos novos, eles acabaram entrando no ritmo da escola, né?
E o clima da escola ficou muito melhor depois disso tudo. Aí fizeram a reunião pedagógica, os professores colocaram essa questão, aí a equipe gestora já falou, né, o que tinha feito de ação com os estudantes e tal, e no final da reunião ficou bem a contento assim, de todos, tanto da equipe gestora, quanto dos professores, e os alunos melhoraram bastante ali a questão ali do clima escolar da escola. Então, aqui tá as fotos, né? Tratamos também sobre ali as dimensões do clima escolar, debatemos todas essas dimensões. E deixei ali o link do material do bullying para apoiar a equipe gestora no absenteísmo também, um material sobre o bullying que a gente elaborou. Está ali também o link dos slides e o link da gravação da Meet. Então, se o professor quiser entrar lá depois para verificar a reunião, pode estar assistindo. Então, foi mais ou menos isso, foi mais assim para apoiar mesmo a equipe gestora. Parabéns, Nilda, ficou muito bom o seu trabalho, bem organizado, né, com as etapas ali, a condução da reunião que você estava fazendo, totalmente então de acordo com o que é proposto no grupo de estudo, justamente essa execução de uma ação prática relacionada à vivência que você tem em suas pastas. Então, ficou muito bom. Parabéns. E também, lógico, esqueci de falar ali dos filmes ali que a nossa colega disponibilizou, que está tudo ali dentro do trabalho. Tá bom. Perfeito. Agora é hora de quem? Deixa eu ver. Da Priscila. Isso mesmo. Aqui. Bom, então eu escolhi. Opa! Deixa eu atualizar. Eu escolhi desenvolver esse trabalho na escola, né, que eu tô, com uma turma de 7º ano. E eu fiz com eles atividades. Então, eu peguei o tema, né, do clima escolar, utilizei a educação dos direitos humanos, escolhi fazer com eles ouvir uma música. Aí, dentre as músicas que a gente escolheu, vou colocar aqui na foto, a gente escolheu uma música do Zé Ramalho, e que falava sobre cidadania, sobre os direitos do cidadão. E também resolvi trabalhar com eles a questão do bullying. E dentro da questão do bullying, eu resolvi pegar algo que eles gostam bastante, que é o Bobbie Goods. Então, a gente fez a pintura, né, e foi trabalhado ali a questão do relacionamento, tanto deles enquanto convivência, quanto do exemplo dos desenhinhos que eles pintam, que eles adoram. Agora a gente leva qualquer atividade para eles, pode ser de canetinha. Aí tá, mapa Goods, então, né, dentro da geografia, mas trabalho várias coisas ali com eles. E a gente conseguiu trabalhar e eu acho que deu para atingir a turma mesmo, sabe? Que eles mesmos participaram, eles gostaram, fizeram atividade, depois fizeram a exposição dos cartazes. Daí teve alguns professores até que vieram conversar comigo para falar depois de como tinha sido feita a atividade. Eu falei, a atividade foi um pouco longa. Eu trabalhei com eles a música, trabalhei depois uma atividade no caderno, a gente fez os cartazes, colocou, né, sobre bullying. Então, foi muito mais além, né? E se a gente continuar, que nem ouvir os problemas deles relacionados ao escolar, aos problemas que eles convivem ali, né? Nessa turma mesmo tem alunos que faltam bastante. Acho que teve alguma professora que comentou o caso, né, da frequência também. Então, a gente conseguiu trabalhar várias coisas ali dentre essas dentro do clima escolar. E é isso.
Nossa, que legal, unir o útil ao agradável, né? Que legal, parabéns pelo teu trabalho também, bem legal, algo que eles se torna atrativo para eles. Bom quando há algo que agregue conhecimento e que seja agradável aos estudantes, né? Então, que bom trabalhar com música, Bob Goods. Com certeza eles amaram, e como diz você, trabalhar a frequência. Com certeza Ah, eles adoraram. os motivados, engajados, com certeza eles têm vontade de ir para a sala de aula. Com certeza a sua aula foi maravilhosa dessa forma como você conduziu. Parabéns, ficou muito Obrigada. bom. Agora seria a última da sequência de hoje. Tem que ver que tem uma colega que talvez tenha que apresentar hoje. Marisa, és tu? Estou aqui. Eu tenho que compartilhar a tela, né? Deixa eu ver se eu consigo. Apresentar agora. Certo, pessoal, está aparecendo? Sim, está aparecendo. Então tá. Bom, gente, eu já peço desculpas pela simplicidade do meu trabalho, porque como acho que eu falei no nosso último encontro, antes do feriado, fui pega de surpresa quando uma colega falou que tinha postado a implementação, e eu, como assim? Belé, o prazo é de 24. Daí eu, semana que vem, mas semana que vem a gente não tem aula, então no nosso caso, o nosso grupo vai ter um prazo maior. E fui olhar, não tinha, né? Aí fui pegar de surpresa, gente, eu vi assim, porque eu só tenho aula na segunda e na terça. Então, semana passada, eu não tive aula em nenhuma turma, então eu tive que fazer na semana anterior, 15 dias atrás. E eu me dei conta disso, né, de manhã, eu tinha aula à tarde com os 7º anos, com cinco aulas, só que naquele dia, com os 7º anos, estava agendada a avaliação das escolas parceiras, com 4 das minhas aulas. Me sobrou uma aula, gente, então eu tive que ser muito sucinta, rapidão lá e fazer. Então, o que eu fiz? Deixa eu ampliar aqui. Eu fiz algo assim bem simples. Fiz uma dinâmica assim para justamente melhorar o clima escolar, gerar empatia, acolhimento, né, se colocar no lugar do outro. Eu coloquei assim numa caixinha o nome de todos os alunos da turma e combinei com eles. Um aluno vai na frente, sorteia o nome de um coleguinha, não pode falar quem é, e tem que descrever essa pessoa. Descrever apenas com qualidades boas, com adjetivos bons, adjetivos psicológicos, qualidades, né, psicológicas que a gente já tinha, características psicológicas que a gente já tinha trabalhado a classe dos adjetivos e tal, então conciliei tudo. Aí expliquei, gente, em hipótese alguma, não pode chegar lá e falar, fulano é chato, é isso, é aquilo, só características positivas, né? E não foi muito fácil, não, gente. Eles têm dificuldade de olhar o lado bom, as coisas boas nos colegas, né? Então, teve alunos, assim, muito tímidos. Eu até achei que tinha alguns colegas que não iriam participar, que iam se recusar. Mas todos participaram. Foi meio acelerado devido ao tempo, né? Mas alguns eu tive que ajudar, até dar umas dicas, porque eles não eram muito próximos. Prof, eu não conheço bem essa pessoa. Aí eu ajudava, assim, mas ele participa das aulas, essa pessoa? Então ela é participativa, ela estuda, ela vai bem nas provas, então ela é estudiosa, sabe? Eu fui dando umas dicas para eles. Alguns alunos eu tive que ajudar. E teve alguns alunos que mesmo falando, frisando que eram só características positivas, teve alguns alunos que começavam com outras, dar pistas, assim, dar dicas, características negativas, eu já cortava na hora. Não, isso não fale, não está dentro do combinado. Aí a turma, ouvindo as características, tinha que tentar adivinhar quem era essa pessoa, né? E claro que não era fácil, aí eu dava dica, em qual fila essa pessoa está sentada. Aí ela parava na frente da fila, aí eles acabavam adivinhando quem era. Aí o aluno, né, o descrito, vinha na frente,
o colega que estava descrevendo pegava um bombom que eu tinha feito, deixa eu até mostrar aqui para vocês, será que eu consigo passar aqui? Ai, meu Deus, não está descendo aqui para baixo minha tela. Gente, não estou conseguindo movimentar o meu mouse aqui para mostrar, prof. O que deu? Estou compartilhando, mas eu não estou conseguindo. Não está indo. Gente, não estou conseguindo mostrar, rolar a tela aqui para mostrar as imagens. O que que eu fiz de errado? O que que eu estou fazendo de errado aqui? Vai, vou continuar, gente. Não estou conseguindo mexer aqui nas minhas imagens. Deixa eu ver se eu abro outro. Calma aí. Ai, aqui. Oh, my God. Acho que vocês estão vendo, né? Aí o aluno ia lá na frente, o coleguinha sorteava um bombom, cada bombom tinha uma frase, assim, uma frase motivacional, uma frase exclusiva, que era para ele. Aí pegava e dava um bombom para o coleguinha, e daí dava um abraço, mas eu deixei bem claro, sinta-se um abraço desse que seja confortável para você. Você quer abraçar o colega, dar um abraço assim, mais caloroso, tudo bem. Ou então um aperto de mão, ou então só entrega assim o bombonzinho, assim, para que de modo algum eles se sentissem assim pressionados ou tímidos, acanhados, né, para dar o abraço no colega. Aqui tem umas imagens, olha. Então, a atividade proporcionou interação, empatia e a valorização do outro, melhora da autoestima e ansiedade também, porque dava para ver assim, eles o tempo todo ansiosos, querendo ver o que os colegas iriam falar sobre eles, falar deles, né? Então, todo mundo naquela expectativa, por isso que só podiam características, qualidades boas, né? Então, melhora da autoestima, do respeito e reconhecimento das qualidades de cada estudante. Coloquei umas fotinhos aqui para vocês verem, olha, um coleguinha ali, diante da turma, descrevendo o outro colega. Aqui, essas meninas aqui, uma dessas alunas aqui, a Elô, quando ela tirou o nome de uma amiguinha dela, que elas são amigas muito próximas, ela começou a chorar. Ela se emocionou muito, sabe? Então, foi um momento, assim, bem emocionante aqui das duas. E aqui tem a fotinha, olha, dos bombonzinhos, com uma mensagenzinha. No relato mesmo, coloquei mais imagens e coloquei também, alguns alunos me permitiram, né, gravar, então eu fiz uns videozinhos deles, coloquei lá no relato. Aqui não vou mostrar para vocês devido ao tempo. E eu coloquei assim, o nome de todo mundo da sala de aula, inclusive tem uma professora que acompanha um aluno autista, a professora Paê, e convidei a pedagoga para assistir ao meu trabalho, e coloquei o nome dela também, né? Ali ela também foi sorteada, os alunos também descreveram ela e tal. Então, assim, todo mundo participou. Daí, na aula seguinte, eu fiz um comentário daí sobre o trabalho e tal, o objetivo, né, de ver o lado bom, de ver as coisas positivas no colega, de se colocar no lugar do outro e tal. Gente, eu acho que eu já extrapolei o tempo. Parabéns, Marisa. Ficou muito bom o teu trabalho. Ficou, não se menospreze ficar explicando ali. Ficou muito bom, muito legal a forma como você conduziu o trabalho. É que foi feito tão às pressas, Pablo. Não, imagine, ficou bom o seu trabalho. Ficou bem rico. Você fez uma dinâmica ali, dinâmica simples, eu entendo que ela é simples, mas muito valorosa. Tem ali o quanto que tem de preparo para fazer essa dinâmica, né? Ela aparenta ser simples, mas ela não é. Ela requer cuidados, requer, como diz você, às vezes a turma, ela tem problemas relacionais. Como melhorar esses aspectos relacionais da turma, né? Então, nada não tão o objetivo era esse, melhorar o isso. clima ali na sala de aula. Isso, então é interessante nós fazermos isso. Parabéns pela execução da atividade. Agora tem uma colega que queria apresentar. Quem era mesmo? Sou eu. Pode apresentar, então tem
vamos esticar um pouquinho o tempinho para você apresentar, então. Que você compartilhe para mim que eu estou no celular, é possível? Só deixa eu achar aqui, então. Eu não sei na qual das planilhas que eu coloquei, mas é o número 15. Agora eu estou pensando que talvez não coloquei na planilha da turma certa. Não tá na NK, não tá na NG. Tá a Juliana da Silva. Sim, né? Tá na turma NA. Tá na outra turma. Deixa eu só... Agora que o colega falou ali que não estava achando, que eu me lembrei que eu não cuidei a turma e que eu achei tão estranho aqueles nomes lá, mas nem me passou pela cabeça. Vamos lá. Demora um pouquinho a abrir aqui. Quando você vê que está aberto, você pode começar. Ou se quiser começar já enquanto aparece, você que sinta-se à vontade, tá? A apresentação da outra prof. Acho que ela tem que parar de compartilhar. Mas eu vou falando, então. Eu fiz a minha implementação no colégio, na Escola Estadual Elias Abraão, aqui em Honório Serpa, né? Numa turma de 6º ano. Eu sou professora de educação física, então qualquer implementação que exija ficar em sala de aula, ela acaba tendo um pouco de resistência dos alunos. Mas, enfim, eu aproveitei o trabalho, né, os slides que vieram sobre o bullying, e eles sabiam, né, que a gente teria que trabalhar, todo mundo teria que trabalhar, e cada um faria um trabalho diferente, então eles sabiam que aquela aula seria teórica. Então, eu preparei um material anterior com 6 questões sobre o bullying. Daí eu trabalhei os slides lá, né, do RCO mais aulas lá, que o bullying não é brincadeira. E ao terminar, eu fiz uma fala sobre as diferenças, sobre respeitar as diferenças, né? Eu tenho comigo uma experiência muito, eu acho muito enriquecedora, assim, que eu compartilho com eles, porque não sei aonde, não sei quando, sei que uma vez eu vi um vídeo de uma creche na Coreia, lá na Ásia, e os alunos eram todos iguais, sabe? Os pais não conseguiam reconhecer os filhos. E eu acabei explicando para eles assim que a discriminação, né, a falta de respeito com as pessoas. E já pensou se a gente tivesse que vir com o crachá sempre para aula, ou que seu pai entrasse na porta da nossa sala e não pudesse nos reconhecer, né? Ou que viesse nos buscar na escola e tivesse dificuldade de nos encontrar no meio de todo mundo, né? Por sermos todos com a mesma aparência, com o mesmo corte de cabelo, com o mesmo uniforme, com o mesmo tom de pele, né? Fiz bastante sobre essa fala. E aí falei bastante também a respeito de... Eles acham que eles não cometem bullying, né? Eles acham que não, que as brincadeiras, as atitudes que eles têm não são bullying, né? E eu fui apontando, né? Ó, quando você ri do colega assim, assado, porque o 6º ano ele são alunos pequenos, né? Então eles estão formando a identidade e reconhecendo essas posturas, né? Tem uns que têm um pouquinho mais de malícia, que já tem bastante entendimento, mas tem uns ainda que são meio ingênuos, né? E aí fiz esses apontamentos, e aí as questões que eu tinha feito era
eu sofro o que que era o bullying? Eles tinham que responder lá no papelzinho, colocar sem nome lá numa cartolina lá no fundo da sala. Eu faço bullying quando, e eu sofro bullying quando, o que eu sinto ao praticar o bullying e o que eu sinto quando praticam o bullying comigo, né? Quando eu sofro bullying. E aí eles foram colando cada papelzinho na sua cartolina, né? E aí a gente fez a reflexão sobre isso, que eles puderam compartilhar, né? Como eles se sentiam, o que que eles achavam que era, o que que eles achavam que não era. Então, se eles rissem do colega e o colega se sentisse mal, aquilo era considerado bullying, foi explicando que sim, que não, o que que era, o que que não era. E por fim, ali, a gente fez um recadinho, um desenho, eles podiam estar explicando, deixando uma frase, alguma coisa que exemplificasse o sentimento deles frente ao bullying. E aí eles fizeram, tem uma foto da cartolina mais de perto, que tem os desenhos, acho que até essa daí, se não me engano, que tem os desenhos deles. Eu achei, foi bem legal, assim, porque eles foram bem participativos, enganjados na aula. Eu não tirei foto deles especificamente, na verdade, até tenho foto deles colando e falando, mas eu não coloquei por causa da lei, né? Acabei colocando só dos trabalhos. E aí a pedagoga foi quem assistiu a aula e deu feedback. Mas foi isso. Falei sobre a contribuição, né, para que o ambiente escolar seja legal para todo mundo. E acho que se a gente começar lá no cestinho, eles dão uma leveza a mais para a escola. Parabéns, Juliana. Interessante, né? Perceber, né? Eles são agraciados com a sua implementação, com a maravilha da sua implementação, e eles ficam tristes porque eles estão perdendo aula lá na aula prática. Isso é um sofrimento, sabe? Quem nunca não ficou triste por perder uma aula de educação Eu física? vou de roupa mole, assim, né? De agasalho, eles sabem que a aula é prática. Aí, se eu vou de calça jeans ou um calçado, um chinelo, Ah, alguma coisa, eles já falam, né, prof? Não vai se prática hoje, né? Eles já me conhecem pelo estilo de roupa. que legal, ficou muito bom o seu trabalho, bem legal, totalmente pertinente ao trabalho também do grupo de estudos. Muito interessante essa valorização que você fez das diferenças, né? Pensando em situações que envolvesse, que os colocassem de acordo com a situação previamente que você planejou ali. Muito legal, sua condução, sua prática ficou muito boa. Gente, então é triste, mas chegamos ao final da nossa reunião aqui. Então vamos para a parte de derradeira aí. Então aqui, então nós estávamos no slide que estava discutindo sobre Uma coisinha, prof. sobre Eu fiz todas essas questões em uma folha, sabe? E deixei para imprimir na secretaria. As outras professoras que iam implementar também sobre o bullying foram lá e pegaram minha atividade e ai, levaram para a ai, ai, implementação delas. não respeitaram o clima escolar da escola. Veja só que triste. Ficou muito bom, pelo menos é isso. Elas quiseram pegar porque ficou muito bom. Totalmente pertinente. É interessante trabalhar e não deixar passar o dia D, né? Isso que é interessante. Gente, então agora é o Sua Voz Transforma, tá? O link está disponível aí para vocês.
Então vamos em frente, gente. Então agora nós vamos falar sobre o Saiba Mais, tá? Então no Saiba Mais, o acontece na escola antes. A Escuta Nacional de Formação Continuada, professores e diretores participem do questionário online anônimo, prazo novo até 29 de maio, saiba mais no site do MEC. Também é interessante que vocês percebam que tem o nosso Saiba Mais, clima escolar positivo para o processo de melhoria contínua das escolas, novamente, ali o link. Guia de orientação às equipes diretivas, está ali o link também. E um currículo para a promoção da convivência para a ética e prevenção de violência de Luciene Tognetta. Então agora vamos encerrar nossa apresentação, tá? E vamos para o print. Vamos lá. Essa reunião demorou um pouquinho mais porque tiveram mais apresentações, mas aí a próxima só faltam, como 9 apresentaram hoje, ficou faltando somente 11 para a última reunião e tem mais tempo de apresentação. Então, com certeza, a última não vai ser tão grande. Então, hoje que excedeu um pouquinho o tempo aí. Deixa eu dar um... Tá aparecendo as carinhas de vocês ainda para mim aqui. Agora eu vou dar um print, tá? Vamos lá. 1, 2, 3 e foi! Tchau, 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 gente. Tudo de bom, boa semana, bons estudos, bom feriado, tudo de bom. Aproveita o friozinho.